É preciso que o senhor entenda. Mulheres do meu tempo, nós não falávamos sobre dor. Nós o vestimos. Nós a escondemos sob nossos aventais, a ocultamos atrás de sorrisos polidos, a pressionamos em nossos travesseiros à noite para que ninguém a ouvisse. Mas o silêncio tem uma maneira de se tornar sua própria espécie de prisão. Mesmo agora, quando estou nervosa, meus dedos vão direto para cá, este antigo medalhão de prata. As bordas estão lisas e desgastadas após todos esses anos. Era a única coisa que guardei para mim quando não tinha mais nada. Gostaria de compartilhar minha história porque, bem, se você já se sentiu invisível em sua própria casa, se já implorou a alguém, com seu silêncio, que o amasse, então talvez me compreenda mais do que imagina. Sabe, às vezes, mesmo agora, ainda ouço o som daquela velha porta de tela. Aquele rangido, aquela batida forte, foi a trilha sonora da minha vida por tantos anos. Toda vez que ele fechava, eu nunca sabia se ele estava partindo por uma hora, uma noite, ou para sempre. E houve noites em que me sentei junto à máquina de costura, minha velha e crepitante tábua de salvação, apenas costurando e costurando, orando para que o ritmo afogasse o vazio na casa. Ainda consigo sentir a vibração em minhas mãos. Não me orgulho de tudo o que ouvirão. Cometi erros. Permaneci em silêncio quando deveria ter gritado. Eu perdoei quando deveria ter fugido. Mas, olhando para trás, vejo agora que eu era apenas uma jovem mulher tentando sobreviver à tempestade que ela se casou. E se você permanecer comigo, vou lhe contar como aquela tempestade quase me engoliu por inteiro. E como, de alguma forma, pela graça de Deus, encontrei meu caminho para sair. Então, sente-se comigo por um momento. Há algo que preciso lhe dizer. Ainda consigo sentir o cheiro do frango que queimei naquela noite, a noite em que ele parou de me chamar de meu amor e começou a me chamar de inútil. Você não imaginaria que um casamento desmorona por causa de um frango queimado, mas, às vezes é assim que começa. Suave. Silencio. Fácil de descartar. Eu tinha 19 anos. Apenas uma garota que se achava crescida. Minha cabeça repleta de sonhos, meu coração tão tolo e caloroso. E ele era charmoso naquela época. Bonito, confiante, o tipo de homem que fazia você se sentir escolhida. Eu achava que ser escolhido era o mesmo que ser amado. É preciso compreender, foi isso que nos ensinaram. Ainda hoje, recordo-me da primeira vez em que algo pareceu estranho. Eu estava me vestindo para ir à igreja, com este vestido amarelo claro que eu adorava. E ele me olhou e disse: "Você está realmente vestindo isso?" Assim mesmo. Apartamento. Disse Provedor. E relevei. Eu me dizia que ele estava cansado, estressado, qualquer desculpa que eu pudesse encontrar. Eu troquei o vestido. Olhando para trás, vejo, aquele foi o momento em que me retraí um pouco. Engravidei do nosso primeiro filho pouco tempo depois. Eu pensei que isso nos aproximaria. Mas, em vez disso, ele começou a chegar em casa mais tarde. E mais tarde. Eu me sentava junto à janela com meus pés inchados sobre um pequeno banquinho, massageando minha barriga e dizendo ao bebê: "Papai está apenas ocupado esta noite." Devo ter dito isso 100 vezes. Lembro-me do cheiro do ensopado fervilhando, da luz fraca da cozinha tremeluzindo, minhas mãos trêmulas cada vez que ouvia um carro passar, esperando que fosse ele, rezando para que não fosse. Uma noite, eu o ouvi conversando com um amigo lá fora. A janela estava ligeiramente entreaberta. Eu nem estava tentando ouvir. "Cara, a comida dela? Meu Deus, sinto falta da comida da minha mãe", ele disse. E eles riram. Eles riram como se não fosse nada. Mas senti como se ele tivesse aberto um buraco direto em mim. Eu permaneci ali com a colher de pau na mão, sentindo-me pequena, tola, envergonhada em minha própria casa. Não me orgulho disso, mas chorei naquele pote de feijão. Silenciosamente. Tão silenciosamente. E então vieram as pequenas coisas, aquelas que não se notam de imediato. Ele diria: "Por que você precisa ver suas irmãs novamente? Eles não têm suas próprias vidas?" Ou, "Porque o Senhor deseja sair. Tudo o que o Senhor precisa está aqui." Ele disse isso como se estivesse me protegendo, cuidando de mim. E eu queria acreditar nisso com tanta força. Mas, aos poucos, ele estava me afastando das pessoas que me amavam. Lembro-me de amassar a massa em uma tarde, farinha por toda a extensão do meu avental, o rádio tocando suavemente.
O ar exalava um aroma quente e fermentado. Eu deveria ter me sentido em paz. Mas eu continuava a olhar para a porta, esperando por seus passos. Meu coração palpitava toda vez que eu achava que os ouvia. Não é algo extraordinário? Ter medo da pessoa que você ama voltar para casa. Foi então que o silêncio começou. Não do tipo pacífico. Aquele que o acompanha de cômodo a cômodo. Sim, começou de forma modesta. Um comentário. Uma noite longa. Uma risada pelas minhas costas. Uma porta se fechou entre mim e as pessoas que se importavam. Eu não sabia então que essas pequenas rachaduras eram o começo de uma fratura que um dia abriria toda a minha vida. Mas agora eu vejo. Cristalino como o dia. Lembro-me de estar parada na janela, grávida de 9 meses, contando os carros que passavam, rezando para que um deles o levasse para casa. Mesmo agora, consigo sentir o peso da minha barriga me puxando para frente, a dor na região lombar, a maneira como minhas mãos continuavam a deslizar para o meu ventre, como se para proteger o bebê da tensão no ar. Coisas que quase me destruíram. Mas naquela noite, foi a primeira vez que senti o chão se mover sob meu casamento. Tudo começou com dinheiro. Acontece sempre, não é mesmo? Eu havia pedido a ele, gentilmente, que reservasse um pouco para o bebê. Só um pouco. Fraldas. Uma manta. Algo. Ele me olhou com aqueles olhos frios e cansados, e disse: Eu só preciso de espaço da sua importunação, Helena. Não me orgulho disso, mas... Elevei minha voz. Eu estava com medo. Desesperado, cansado, E quando uma mulher carrega tanto medo em seu corpo, ele transborda. Eu disse: Não estou importunando, estou preocupada. Estamos prestes a ter outro filho. E foi então que ele empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela raspou no chão, produzindo um som agudo e irritado. Ele pegou seu casaco, murmurando para si mesmo, e antes que eu pudesse sequer alcançar a porta. Aquele som. Mesmo depois de todos esses anos, ainda consigo ouvi-lo. A velha porta de tela. Rangia, apenas um pouco, e então bateu com tanta força que as janelas tremeram. Parecia que o mundo havia expirado e me deixado ali sozinho. Ele não retornou. Não naquela noite. Não a próxima. Dormi muito pouco. Meu estômago se contorcia a cada hora que passava. Eu me sentaria na cadeira de balanço, massageando minha barriga em pequenos círculos, sussurrando para o bebê: Está tudo bem. Mamãe chegou. Mamãe chegou. Continuei a escutar por passos, pelo tilintar de suas chaves, pelo ronco de seu carro. Toda vez que ouvia um ruído lá fora, corria para a janela. E todas as vezes, não era nada. O relógio na parede, meu Deus, aquele som. Tic-tac, tic. Cada segundo parecia descascar mais uma camada de esperança de mim. Eu não queria que os vizinhos vissem meu pânico, mas, claro, viram. Cortinas se movendo. Sombras nas janelas. Sussurrando. Ele a deixou novamente, e ela está prestes a dar à luz. Finalmente, caminhei até a casa de minha mãe, lentamente, agarrando-me aos postes da cerca, pois sentia-me fraco de preocupação. Ela abriu a porta, olhou para o meu rosto e suspirou. Não com simpatia, mas com resignação. Ela me disse: O lugar de uma mulher é com seu marido. Não o faça correr. Senti-me menor que a minha própria sombra. Como se a partida dele fosse, de alguma forma, minha culpa. Na segunda noite, justamente quando senti que algo em mim estava prestes a se romper, eu o ouvi. O carro. O som da brita sendo esmagada. Seus passos pesados. Ele entrou como se fosse qualquer outra noite. Sem desculpas. Sem explicações. Ele jogou as chaves sobre a mesa e perguntou: O que teremos para o jantar? Fiquei olhando para ele, sem palavras. Exausto, Meu corpo tremia, aliviado e furioso, tudo misturado. E ele me olhou como se eu fosse a pessoa agindo de forma insana. Olhando para trás, vejo agora que aquela foi a primeira vez em que ele me ensinou uma lição terrível, que ele poderia partir, desaparecer, me destruir e retornar esperando que tudo permaneça igual. E eu deixei que acontecesse. Porque eu achava que aquilo era amor. Porque eu achava que aquilo era casamento. Eu estava errado. Mas seriam necessárias muitas mais batidas daquela porta antes que eu entendesse o quão errado eu estava.
Havia noites em que eu me deitava entre todos os meus 5 bebês, e ainda se sentia a mulher mais solitária do mundo. Poder-se-ia imaginar que uma casa repleta de pezinhos e mãozinhas puxando seu vestido faria com que a senhora se sentisse amada. Mas quando o ar em sua casa está preenchido com medo, até mesmo o riso de uma criança parece estar tentando sobreviver. É preciso que o Senhor entenda. Eu tinha apenas 27 anos quando meu 5º filho nasceu. 5 bebês em 8 anos. Meu corpo parecia pertencer a todos, menos a mim, ao meu marido, aos filhos, à casa, às expectativas. Eu embalaria um bebê em meus braços enquanto outro se agarraria à minha perna. E mais 2 chorariam no quarto ao lado. Em alguns dias, sentia que estava desaparecendo por trás de toda aquela necessidade. Mas a parte mais triste. Eu o queria. O pai deles. Eu queria que ele nos visse, a mim, como se valêssemos a pena ficar. Mas, em vez disso, seu temperamento tornou-se como o clima. Subito. Violento. Imprevisível. Às vezes, ele chegava em casa quieto, largava suas coisas e beijava os bebês. E em outras ocasiões, ele entrava com essa escuridão ao seu redor. Seu maxilar se contraiu, os olhos frios. Eu sentia todo o meu corpo se contrair antes mesmo que ele abrisse a boca. E eu sabia que, com uma palavra errada, um olhar fora de lugar, haveria gritos. Ou, pior ainda, aquela fúria silenciosa e glacial que ele usava para me punir. Não me orgulho de admitir isto, mas aprendi a andar na ponta dos ovos tão bem que nem mais ouvia o barulho da casca quebrando. Ele nunca me agrediu com os punhos. Não. Ele era calculista demais para isso. Mas ele sabia como me intimidar, como me encurralar para que eu me sentisse insignificante, como sussurrar coisas que cortavam mais fundo do que qualquer tapa. Você não é nada sem mim. A senhora acha que outra pessoa desejaria uma mulher com 5 filhos. Você deveria ser grato por eu sequer voltar para casa. Ainda hoje, recordo a sensação da sua respiração em minha face quando ele proferiu aquelas palavras. E quando nosso 4º bebê nasceu, um belo menino com punhos minúsculos cerrados, ele se recusou a segurá-lo. Ele apenas o encarou com este desgosto. Como se a criança fosse um inconveniente. E ele disse: mais uma boca para alimentar. Ótimo. Senti algo desmoronar em mim naquele dia. Uma mãe pode sobreviver a quase tudo, mas ver alguém rejeitar seu filho. Essa é uma ferida que nunca se fecha completamente. Ele pegou o dinheiro da minha compra da semana. Acabei de fazer. Ele disse que precisava disso para algo importante. Mas, posteriormente, encontrei o recibo de bebidas alcoólicas em seu bolso. Tive que racionar a pouca comida que tínhamos, sopa aguada, pão amanecido, frutas machucadas. E as crianças eram muito pequenas para entender por que as mãos da mamãe tremiam no caixa quando eu contava as moedas. Eu ocultei os hematomas. Não de punhos, dos momentos em que agarrou meus braços com muita força, me puxou para fora do seu caminho ou bateu a porta quando eu estava muito perto. Usei mangas compridas no verão. Suéteres em julho. Minhas irmãs costumavam dizer: você não está com calor, e eu ria, minimizando a situação. Estou bem. Sinto frio com facilidade. Mentiras parecem mais leves do que a vergonha. Isso é algo que aprendi cedo. Mas o momento que realmente me quebrou não foi sua raiva. Não foram as contusões, nem o dinheiro, nem o silêncio. Era minha filha, minha querida menininha, segurando meu rosto em suas mãos minúsculas e perguntando: mamãe, por que você não sorri mais? Eu nem sabia que havia parado. Eu não sabia que minha tristeza havia se tornado visível, que ela havia transbordado de mim e atingido meus filhos. Olhando para trás, percebo agora que eles viviam na escuridão comigo. Eles sentiram cada sombra que eu tentei esconder. Havia noites em que eu permanecia acordada, com todos os 5 dormindo ao meu redor, seus pequenos corpos quentes enroscados como pontos de interrogação, e me perguntei: é isso que será o resto da minha vida? Eu não sabia, então, que as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. Mas eu sabia de uma coisa: eu estava desaparecendo. E eu não sabia como interrompê-lo. Ainda hoje, se fechar os olhos, consigo sentir o cheiro daquele perfume, forte, caro, nada parecido com a lavanda que eu costumava usar. Aderi à sua camisa como uma verdade tentando escapar. É preciso que o Senhor entenda. Por anos,
Tudo o que eu sabia sobre ele vinha por meio de insinuações. Seu silêncio. Seu temperamento. A forma como ele fechava portas em vez de ter conversas. Mas naquela noite, a verdade não sussurrou. O cheiro era nauseante. Peguei a camisa de trabalho dele no cesto de roupa suja, e o aroma me atingiu tão forte que quase me sentei. Algo floral. Negrito. Um cheiro que não pertencia à minha casa, não pertencia a lugar nenhum perto do meu marido. Tentei me convencer de que era alguém do trabalho. Um cliente. O vento. Qualquer coisa, menos o que meu instinto já sabia. No dia seguinte, o telefone tocou enquanto eu mexia o arroz no fogão. Ainda me lembro do som, o velho disco giratório clicando enquanto eu atendia. Não há texto para traduzir. Alô? A respiração de uma mulher, suave, trêmula, então um clique. Ela desligou imediatamente. Não há texto para traduzir. Eu permanecia ali, com a colher na mão, o arroz queimando no fundo da panela, sentindo meu coração bater com força contra as costelas. Não me orgulho disso, mas uma parte de mim esperava que não fosse nada. Porque se fosse algo, não sabia se teria forças para enfrentá-lo. Mais tarde naquela semana, uma das crianças subiu em seu colo e disse: Papai, por que você está com cheiro de outra casa? E congelé. Ele congelou. Então ele riu, alto demais, forçado demais. As crianças dizem as coisas mais engraçadas, não é mesmo? Ele me disse. Não há texto para traduzir. Mas minha filha me olhou com aqueles olhos grandes e perspicazes. As crianças percebem o que fingimos não ver. Olhando para trás, vejo agora que vinha reunindo fragmentos da verdade há meses. Perfume. Camadas. Noites longas. Mentiras que eram suaves demais. Certa noite, quando ele disse que estaria trabalhando até tarde, algo em mim, algo cansado, algo acabado, se levantou e pegou minhas chaves. Deixei as crianças com minha irmã mais velha e dirigi o carro antigo com as mãos tremendo no volante. Eu segui porque precisava que a verdade me falasse diretamente. Não pelo olfato. Não através do silêncio. Não através da minha imaginação. Estacionei a meia quadra de distância. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo por cima do motor. E então, eu o vi. Em frente a uma pequena casa. Uma luz amarela na varanda piscando. E então ela saiu. Bonita. Mais jovem. Cabelo feito. Roupas impecáveis. Nada do cansaço que eu demonstrava diariamente. Eles conversaram por um momento. E então, ele se aproximou e a beijou. Meus joelhos realmente cederam. Literalmente. Tive que me segurar na porta do carro para não desabar na calçada. O ar parecia frio, mesmo sendo verão. Como se algo dentro de mim tivesse se rompido, permitindo que todo o calor se dissipasse. Quando ele chegou em casa mais tarde naquela noite, eu estava na cozinha, de braços cruzados, com aquela nuvem de perfume ainda rodopiando em minha mente. Eu perguntei: onde você estava? Ele não hesitou. Não hesitou. Não seja dramático. Você está imaginando coisas. Imaginando? Eu havia observado a maneira como ele a tratava. A forma como ele sorriu para ela. Um sorriso que ele não me dirigia há anos. E então, semanas depois, quando finalmente confrontei a mulher, porque sim, eu confrontei, lembro-me da voz dela, tão calma, dizendo: ele me disse que você não se importava mais. Você não pode imaginar a dor de ouvir outra mulher explicar as mentiras do seu próprio marido de volta para você. Aquela noite mudou tudo. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto no qual eu tropeçava há anos. Dói, Deus, como dói. Mas também me forçou a enxergar o que eu vinha suportando. O ambiente em que meus filhos viviam. Aquilo em que eu havia me permitido encolher. A verdade não apenas se manifestou naquela noite, ela gritou. E, uma vez que se ouve algo assim, nunca mais se pode voltar a ser surdo. Aquele foi o dia em que eu desmoronei. Não porque ele gritou comigo, mas porque ninguém interveio para detê-lo. É preciso que o Senhor entenda. Eu caminhava sobre uma corda bamba há anos, equilibrando 5 filhos, uma casa que nunca me pareceu minha e um homem que transformava nada em tempestades. Mas naquele dia, tudo desmoronou. Ele chegou em casa tarde, embriagado, exalando o cheiro de cigarros e alguma colônia barata que eu não reconheci. Ele começou a gritar comigo na varanda da frente. Alto! Nitidão.
Palavras raivosas ressoavam pelas paredes, ecoando para a rua. Você arruinou tudo. Você não consegue fazer nada direito, ele gritou. Observe esta casa. Olhe para si mesmo. Meus bebês, eles estavam no quintal. Seus rostinhos congelados, lágrimas escorrendo pelas bochechas. E os vizinhos, apenas debruçados em suas janelas, sussurrando, sem se mover, sem ajudar. E então, ele fez algo que jamais esquecerei. Ele puxou minha mão para cima e jogou minha aliança de casamento no chão. Girou sobre o concreto rachado. O diamante captou a luz por apenas um segundo, como se estivesse zombando de mim. E eu pude ouvir o impacto no chão. Clique. Assim, meu coração também se partiu em pedaços. Eu nem me lembro de ter entrado. Lembro-me do som da minha própria respiração, curta e irregular, como se não conseguisse ar suficiente. Meu peito parecia apertado, minha visão turvou-se. Acredito que eu estivesse chorando, mas é difícil dizer. Meu filho mais velho tinha apenas 12 anos. Ele se ajoelhou ao meu lado, com as mãos em meus ombros, e disse: Mamãe, precisamos de você. Por favor. Apenas respire. Pude sentir suas pequenas mãos tremendo, mas ele foi mais forte do que eu naquele momento. Mais forte do que qualquer outra pessoa no mundo. Mesmo assim, com ele gritando, os vizinhos olhando fixamente, as crianças chorando. Percebi algo aterrador. Naquele dia, eu não estava apenas destruído. Eu estava desaparecendo. Mais tarde, naquela noite, olhei-me no espelho. Cabelos presos, olhos fundos. Linhas gravadas mais profundamente do que deveriam para minha idade. Mal me reconheci. E eu sabia, se não encontrasse uma saída em breve, poderia desaparecer completamente. Não apenas aos meus olhos, mas também no coração dos meus filhos. Ao refletir sobre o passado, percebo agora. Aquele pânico, aquele medo, também foi uma faísca. Uma chama minúscula e frágil, soterrada sob anos de mágoa. E foram meus filhos que o alimentaram, sem sequer saber. A necessidade que tinham de mim me lembrou que eu não podia deixá-lo me apagar. E naquele momento de colapso, compreendi algo que não havia entendido antes. A sobrevivência não dependia apenas de mim. Era sobre eles. E esse pensamento se tornou meu primeiro fio real de coragem. Lembro-me de me olhar no espelho e sussurrar: Helena, o que aconteceu com você? Mesmo agora, consigo sentir o peso daquele momento. Eu estava cinzento, cansado, com os olhos fundos. Minhas mãos, tão familiares para mim, pareciam estranhas. Como as mãos de outra pessoa, alguém que carregara o mundo sozinho por tempo demais. É preciso que o Senhor, entenda. Pensei em partir por meses. Todas as noites, eu ficava acordada, fitando o teto, contando as horas que ele estaria ausente. Imaginei empacotar as crianças e sair na escuridão. Mas então o medo viria. E se ele viesse atrás de mim? E se eu os perdesse todos? Aquele medo quase me manteve acorrentado a uma vida que me matava lentamente. E eu sabia que, se me rendesse, se ficasse, meus filhos aprenderiam que a dor é algo que se aceita em silêncio. Essa vida é algo que se suporta. Era uma clínica pequena, com cheiro de antisséptico e flores em um vaso minúsculo sobre o balcão. Fui lá para um check-up, embora mal conseguisse respirar de exaustão. A enfermeira notou minhas mãos trêmulas. Ela me olhou nos olhos e disse: Você tem mais força do que imagina. Palavras simples. Mas foi como uma faísca em um quarto escuro. Algo em mim se agitou. Um fio de esperança que eu achava ter sido extinto há anos. Mais tarde naquela noite, eu estava em frente ao espelho do banheiro. A luz fluorescente era forte e incômoda contra a minha pele. Toquei meu rosto e vi linhas que não estavam ali antes, cabelos opacos, pele pálida. Os olhos que me encaravam não eram os olhos da mulher que eu costumava ser. Eram os olhos de um fantasma. E naquele espelho, percebi, eu tive uma escolha. Vida ou rendição. Lutar ou desaparecer. E eu não estava pronto para desistir. Ainda não. Não quando meus filhos precisavam que eu estivesse vivo, presente. Então, fiz a única coisa que podia. Eu preparei uma mala pequena. Roupas para as crianças, algumas coisas minhas. Eu dobrei dinheiro sob o colchão, o suficiente para nos dar um começo, escondido onde ele jamais pensaria em procurar.
Lembro-me da sensação das notas pressionadas sob meus dedos. Pequeno, mas carregado de possibilidades. Foi a primeira vez em anos que senti uma fagulha de poder, de controle sobre a minha própria vida. Eu ainda não era corajoso. Não totalmente. Eu estava assustado, muito assustado, Mas eu havia dado o primeiro passo em direção à liberdade. E, às vezes, esse primeiro passo é a parte mais difícil de todas. Olhando para trás, vejo agora aquela noite como a dobradiça da minha história. O momento em que escolhi a vida em vez do desespero. Sobrevivência, sobrevivência. E, embora o caminho à frente fosse incerto, senti uma pequena pulsação de esperança pela primeira vez em anos. E essa esperança frágil e trêmula, me levaria adiante, um pequeno passo de cada vez. Quando fechei aquela porta atrás de mim, pela primeira vez, não ouvi o medo ecoando de volta, apenas a liberdade. É preciso que Senhor, entenda. Esperei anos por este momento. Anos de hematomas, de silêncio, de fingir que um homem que me chamava de inútil era a medida do meu valor. E agora, eu finalmente estava me mudando. Observei o relógio. Esperei ouvir seus passos se afastando. Contive a respiração quando a porta de tela rangeu. Codação parecia amplificado. O zumbido distante do carro dele se afastando, o clique do portão da frente, era o meu sinal. Minhas mãos tremiam. Apertei minha bolsa e sussurrei. Helena, você consegue fazer isso. Para eles. Para si mesmo. Percorri a casa como uma sombra, reunindo seus sapatos, casacos e os poucos documentos importantes que consegui pegar, certidões de nascimento, minha certidão de casamento, um pouco de dinheiro guardado sob o colchão. Meus dedos hesitavam em cada zíper, cada trava, mas eu prosseguia. As crianças vinham atrás, silenciosas, observando-me com olhos arregalados. Finalmente, sussurraram. Para onde estamos indo, mamãe? E eu olhei para cada um deles, com o coração batendo forte, e disse: em algum lugar seguro. As palavras soaram estranhas ao deixarem meus lábios. Quase como uma promessa a mim mesmo, tanto quanto a eles. Entramos na rua. A brisa noturna era fresca contra meu rosto. Eu podia ouvir o zumbido distante do trânsito, o farfalhar das folhas ao vento. Cada passo parecia pesado e leve ao mesmo tempo. Pesada porque carreguei anos de dor, leve porque finalmente estava avançando. Meu coração batia forte nos ouvidos enquanto eu contava os passos, certificando-me de que ninguém pudesse nos ver. As crianças agarraram minhas mãos com força, dedinhos envolvendo as minhas como âncoras. E então, algo pequeno, mas inesquecível. Uma vizinha que eu mal conhecia havia deixado uma sacola de comida em nossos degraus mais cedo naquele dia, como se de alguma forma pressentisse o que estava por vir. Pão, leite, ovos, coisas simples, mas que pareciam o abraço de alguém que acreditava em mim. Mesmo nos momentos mais sombrios, há pequenas luzes. Aquela sacola de comida lembrou-me que a ajuda pode surgir quando menos se espera. Olhando para trás, vejo agora que sair não era apenas deixá-lo. Foi me reencontrar. Cada passo vacilante, cada promessa sussurrada de segurança, foi o começo de uma nova vida, onde o medo não mais detivesse as rédeas. E naquele momento, percebi que coragem não é a ausência de medo. De qualquer forma, está progredindo. E, pela primeira vez em anos, senti-me vivo. A liberdade não é gratuita, mas valeu cada lágrima, cada bolha nas minhas mãos. É preciso que o Senhor, entenda. As primeiras semanas após deixá-lo não foram preenchidas com triunfo. Eram preenchidos por silêncio, espaços confinados e um peso que parecia mais denso do que o próprio mundo. Mudamo-nos para um pequeno quarto alugado. Apenas um quarto, um berço para mim, um colchão no chão para as crianças. O cheiro de paredes úmidas e madeira velha preenchia o ar. Todas as noites, eu ficava acordado ouvindo a respiração deles, preocupado se conseguiríamos pagar o aluguel, se teríamos o que comer, se estaríamos seguros. Arrumei empregos de limpeza, esfregando pisos até minhas mãos ficarem em carne viva. Eu costurava roupas para vizinhos e consertava o que podia. Em alguns dias, meus dedos doíam tanto que mal conseguia enfiar a agulha, mas eu persistia. Cada ponto, cada esfregão de chão, parecia recuperar um pequeno pedaço de dignidade. E a fofoca me perseguiu,
Como se minha ausência de um marido fizesse de mim um conto de advertência. Uma mulher sem marido é problema, sussurravam. Eu ouvia isso no mercado, na rua, e até mesmo através de portas fechadas. Tentei ignorá-lo, mas, em algumas noites, ele encontrava seu caminho em meus ossos. Houve noites em que chorei silenciosamente. Enterrei meu rosto nos lençóis para que as crianças não ouvissem. Mamãe, por que você está triste? Sussurravam vozes infantis no escuro. E eu apertava suas mãozinhas e dizia: nada, meus amores. Mamãe está apenas cansada. Ainda hoje, recordo o sal daquelas lágrimas, a dor no peito, o medo de decepcioná-los. Mas também me recordo do fogo que acendeu em mim, aquele que diz: sobreviveremos a isso. Mas também houve pequenas alegrias. Na primeira noite, dormimos tranquilamente, sem batidas de portas ou gritos. Acordei pela manhã com o aroma de café no fogão e os suaves roncos dos meus filhos. Senti-me quase humano novamente. Certa manhã, contemplei o nascer do sol com meu filho mais novo aninhado em meu peito. O céu estava rosa e dourado, e o mundo parecia silencioso. Por um momento, esqueci os anos de mágoa. Eu apenas respirei. E então chegou meu primeiro contra-cheque. Segurei aquelas notas em minhas mãos e senti algo que não sentia há anos: poder. Não o poder que ele tentou me tirar, mas o meu próprio. Eu o conquistei. Eu trabalhei para isso. Eu estava construindo uma vida com minhas mãos, meu suor, meu amor. Olhando para trás, vejo agora que a liberdade tem um preço. Mas também é um tesouro. Cada dia era difícil. Todos os dias, alguém sussurrava dúvidas ou apontava o dedo. Mas cada dia também trazia a prova de que eu podia sobreviver, que eu podia criar beleza, mesmo nos menores cantos, mesmo quando o mundo parecia estar contra mim. E nessas vitórias silenciosas, o nascer do sol, o salário, as crianças dormindo, aprendi algo profundo: que a coragem não reside apenas na partida. É na continuidade da vida, na respiração, na esperança, mesmo quando o mundo parece cruel. No dia em que eu ri, realmente ri, assustei a mim mesmo. Já fazia anos que meu corpo não se lembrava mais de como. É preciso compreender, após todos aqueles anos de silêncio, medo e trabalho incessante, a alegria parecia estranha. Frágil. Mas quando chegou, chegou como a luz do sol rompendo as nuvens de tempestade. Comecei a frequentar aulas noturnas em um pequeno centro comunitário. Números, letras, habilidades que eu havia esquecido, ou que nunca tive a chance de aprender. O cheiro de giz, o raspar de canetas no papel, o zumbido das luzes fluorescentes. Era exaustivo, mas de uma forma que me fazia sentir vivo. Cada nova habilidade que aprendi parecia plantar uma semente de independência. Você está indo melhor do que pensa, disse meu professor certa noite, e lembro-me do calor naquela voz. Foi como se alguém reconhecesse que eu sempre fui capaz, eu apenas ainda não sabia disso. Aprender a gerenciar dinheiro foi assustador no início. Contando contas, pagando aluguel, orçando alimentos. Mas cada moeda cuidadosamente guardada, cada nota cuidadosamente escondida em minha pequena caixa, me fazia sentir no controle pela primeira vez em minha vida. Ainda hoje, recordo-me do som das moedas tilintando, como um pequeno sino de vitória. Meus filhos começaram a prosperar. Eu podia ver em seus olhos a curiosidade, o riso e a sensação de segurança. Eu não estava mais apenas sobrevivendo com eles. Eu estava morando com eles. Foi exaustivo, sim, mas foi o tipo de exaustão que constrói força, não medo. Lembro-me de minha filha mais nova correndo pela sala, com o cabelo desgrenhado, rindo como se o mundo lhe pertencesse. E, naquele momento, de fato pertencia. Minha máquina de costura permaneceu em um canto por anos, acumulando poeira e memórias dolorosas. Certa tarde, decidi repará-lo. Eu lubrifiquei, consertei o pedal quebrado e testei a tensão. O ritmo da roda girando sob minhas mãos parecia o controle retornando. Como a criação substituindo a destruição. Cada ponto que costurei depois disso foi um ponto de liberdade, de me recuperar, de construir uma vida que era minha. E então, um dia, parei de usar mangas compridas. Deixei meus braços sentirem a luz do sol. Observei as cicatrizes, desbotadas, irregulares, mas minhas. Não me intimidei. Eu não os cobre. Eles eram prova, não vergonha. Prova de que eu havia sobrevivido.
prova de que eu havia lutado e continuado respirando. Ao refletir sobre o passado, percebi algo que me surpreendeu. Eu não sentia mais falta dele. Não sua voz, não seus olhos, não o medo que outrora habitava cada canto de minha casa. Eu havia superado aquela vida. Eu havia sobrevivido à pessoa que tentou me diminuir. E, ao perceber isso, senti uma liberdade mais profunda do que qualquer outra que já havia experimentado. Eu havia me tornado eu mesmo novamente. Inteiro. Bibo, meu próprio. Ele estava ali na minha porta, o homem que outrora me aterrorizava. E eu não senti nada além de paz. É preciso que o Senhor entenda. Por anos, carreguei a sombra dele em minha casa, nos olhos de meus filhos, na maneira como me portava. E agora, ele não era nada. Apenas um homem que havia perdido seu poder. E eu não senti medo. Nem por um segundo. Ele parecia mais velho, mais magro, desgastado. O cheiro de uísque barato e desespero grudava nele como uma segunda pele. Seus olhos se moveram rapidamente, buscando algo. E então ele disse: Helena, cometi erros. Posso ir para casa? Eu o observei. Provavelmente procurei. O homem que me disse: Você não é nada sem mim. O homem que me deixou com 5 filhos, que zombou de mim, me controlou, me destruiu, ele estava ali pedindo misericórdia. E percebi isso imediatamente. A mesma arrogância escondida por trás das palavras. O mesmo senso de direito. Ele não havia mudado. E eu tinha. Eu vi os anos que ele havia desperdiçado e os anos que eu havia sobrevivido. E, de repente, suas palavras perderam o sentido. Você fez escolhas, eu disse, calmo, mas irredutível. Eu construí minha vida. Você fez o seu. Meus filhos estavam atrás de mim, em silêncio. Uma muralha de coragem pequena, mas feroz. Meu filho mais velho, altivo, e meu filho mais novo, de mãos dadas comigo. Nenhuma palavra, nenhum olhar de medo. Apenas a força refletida em mim. E naquele momento, compreendi algo profundo: justiça nem sempre é punição. Às vezes, é simplesmente viver plenamente, sem o peso da crueldade alheia. Às vezes, a justiça é a paz. Ainda hoje, recordo-me da forma como o sol incidia na varanda naquela manhã, da sensação de que o ar estava mais quente e leve. Não senti raiva. Não senti desejo de vingança. Sunny Clarissa. Liberdade. Triunfe não sobre ele, mas sobre o próprio medo. E, naquele silêncio, finalmente encerrei aquele capítulo da minha vida. E nada poderia tirá-lo de mim novamente. Ele estava ali na minha porta. O homem que outrora me aterrorizava. E eu não senti nada além de paz. Pausa. Silencio prolongado. É preciso que o Senhor entenda. Por anos, carreguei a sombra dele em minha casa, nos olhos de meus filhos, na maneira como me portava. E agora, ele não era nada. Apenas um homem que havia perdido seu poder. E eu não senti medo. Nem por um segundo. Ele parecia mais velho, mais magro, desgastado. O cheiro de uísque barato e desespero grudava nele como uma segunda pele. Seus olhos se moveram rapidamente, buscando algo. Então ele disse: Cometi erros. Posso ir para casa? Eu o observei. Provavelmente procurei. O homem que me disse: Você não é nada sem mim. O homem que me deixou com 5 filhos, que zombou de mim, me controlou, me destruiu, ele estava ali pedindo misericórdia. E percebi isso imediatamente. A mesma arrogância escondida por trás das palavras. O mesmo senso de direito. Ele não havia mudado. E eu tinha. Vi os anos que ele havia desperdiçado e os anos que eu havia sobrevivido. E, de repente, suas palavras perderam sentido. Você fez escolhas, eu disse, calmo, mas irredutível. Eu construí minha vida. Você fez o seu. Meus filhos estavam atrás de mim, em silêncio. Uma muralha de coragem pequena, mas feroz. Meu filho mais velho, altivo, e meu filho mais novo, de mãos dadas comigo. Nenhuma palavra, nenhum olhar de medo. Apenas a força refletida em mim. Olhando para trás, vejo todas as noites em que pensei que iria desmoronar, todas as manhãs em que não conseguia vislumbrar um caminho a seguir, e, no entanto, aqui estou. Ele certa vez disse: Você não é nada sem mim. E sorriu agora, porque vejo claramente.
Eu sempre fui suficiente. E, mais do que isso, sou completo. Estou livre. Estou reescrito. E isso é tudo. Se você está assistindo a isto e está com medo, por favor, ouça-me. Sua vida vale a pena ser salva. É preciso que o Senhor, entenda. Conheça o medo. O peso da solidão. A forma como a dor pode fazê-lo sentir-se invisível em sua própria casa. Eu carreguei. Eu vivi isso. E digo-lhe agora, você não está sozinho. Em algum lugar dentro de você, mesmo quando parece enterrada, reside a força. Há valor. Há uma voz dizendo, eu mereço mais. Ouça aquela voz. Proteja-o, alimente-o, deixe-o crescer até que possa levá-lo adiante. Lembro-me de ele dizer, você não é nada sem mim. E quase acreditei nisso uma vez. Mas aqui estou eu. Entero. Vivo. Livre. Essa verdade, a minha verdade, é mais estrondosa do que todas as mentiras dele jamais foram. O Senhor pode escolher. Diariamente. É possível escolher a coragem em vez do medo, a dignidade em vez do desespero, a vida em vez da mera sobrevivência. E nunca é tarde demais. Sua escolha importa. Sua voz é importante. Sua história importa. Mesmo quando o mundo parece pesado, mesmo quando você sente vontade de se esconder, você tem o poder de reescrever sua vida, assim como eu fiz. Minhas mãos, outrora trêmulas de medo, tremendo na escuridão, agora firmes. Calosas pelo trabalho, sim. Marcado por anos de luta, sim. Mas forte. E gratuito. E pronto para amparar aqueles que vierem depois de mim, para transmitir esperança, para dizer, você é suficiente. Você sempre foi. E essa é a vida pela qual lutei. Essa é a vida que levo. E essa é a vida que o espera, caso eu escolha.